Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Podcast Compulsivos, nessa segunda temporada que se chama Empreendedores que Transformam. E como sempre, eu estou aqui com nobres companhias, com o professor Augusto Roque, CMO dos Empreendedores Compulsivos. Olá, Roque, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um super prazer estar de novo com essas nobres companhias e sempre batendo um ótimo papo de qualidade. Isso aí. E aqui, como sempre, também o Big Boss, nosso chefe e fundador dos Empreendedores Compulsivos, o senhor Alessandro Saad. Olá, senhor. Olá, senhores, tudo bem? Tudo bom? Vamos para mais um papo. Super papo hoje, mais uma super personalidade, acho que vai ser muito legal. Vou trazer para a tela aqui o nosso convidado. Olá, 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 seja muito bem-vindo, senhor Iglá Generoso. Tudo bem? Grande Luiz, boa noite, boa tarde, bom dia, obrigado pelo convite. É super prazer estar aqui conversando com os empreendedores e empreendedoras compulsivos. Olá, Saad, olá, Roque, super prazer estar com vocês. A gente que agradece você ter aceitado o convite, Iglá. Vamos bater um papo muito bacana aqui. Vamos sim. Antes, deixa eu só apresentar e contar um pouquinho do Iglá aqui. Iglá Generoso, ele é cofundador e atual CEO da Digital Innovation One, uma startup que foi criada em 2018, junto com o Gustavo Pereira e o Pablo Zaniolo, com a missão de democratizar o acesso à educação em tecnologia através de uma comunidade colaborativa. Olha só, tem papo pra caramba aqui, né? Ajudando milhares de pessoas em todo o Brasil a mudarem suas vidas ao conectá-las às maiores e mais inovadoras empresas do mundo. A plataforma hoje, olha só, conta com mais de 540 mil desenvolvedores, número que foi atualizado agora há pouco, dentro da comunidade, e outros 20 parceiros, entre eles grandes empresas como Carrefour, Localiza, MRV, Banco Inter, Santander e mais um monte de outra empresa. Conta pra gente, antes de você chegar aqui, eu soube que você é um empreendedor compulsivo e você começou cedo. Conta um pouquinho, brevemente, pra gente essa sua trajetória, desde quando você era lá pequenininho, e como surgiu essa ideia de criar a Digital Innovation One. Caramba, Luiz, obrigado. Poxa, relembrar é super um prazer. E eu comecei a empreender, eu tinha 14 anos de idade, né? Até um pouco antes, assim, de 14 ali, vendendo coxinha aqui na rua 7 de setembro, aqui na cidade de Araraquara, Morada do Sol. Mas, basicamente, meu pai faleceu, né, quando eu tinha 14 anos de idade, ele era militar, minha mãe é costureira, eu não arrumava emprego o dia inteiro para ajudar minha família, e meu padrinho arrumou um espaço para mim ali na locadora dele, falou, não, fica aqui, começa a me ajuda aí a alocar os filmes e te dou um dinheirinho, você vai ajudando as coisas em casa e vai tocando a vida. E lá tinha um computador, cara, puta, e eu nem sabia que era isso, e não tinha acesso, né, e eu comprei um livro de Clipper inspirado aí por alguns amigos que já programavam, desenvolvi o sistema da locadora de controle de fitas VHS, né, de emissão de faturas, e aí, poxa, aí começou minha vida empreendedora, consertando hardware, trocando memória, trocando hard disk, monitor, e as pessoas do bairro começaram a me chamar, então aí eu descobri que o que eu precisava era gerar valor para as pessoas, eu não precisava de um emprego, se eu gerasse valor para as pessoas, eles me pagariam e eu teria o dinheiro, então foi um pouco daí que começou. Eu tive uma trajetória com diferentes negócios, né, passando aí, hoje a Digital Innovation One é meu 6º negócio, minha principal startup aí, antes da Digital Innovation One, foi a Weblogger Brasil, foi o primeiro site de blogs do Brasil, em 2001, quando ninguém falava de redes sociais, mídias digitais, e a gente acelerou, criando uma comunidade de mais de 1,5 milhão de pessoas que publicavam seus blogs, hospedavam, mas eu quebrei em 2005, que eu acho que aí faz parte, e aí do que o Saad falou, né, ali, pô, o empreendedor tem sempre o desafio de conseguir manter bem o casamento, né? Tem as hashtags, tem as cicatrizes, né? Nosso logo é um curativo por causa disso. Sensacional. Não tem nenhum empreendedor que acertou todas, cara. Se ele acertou todas, ele não está sendo ousado. Ó, para quem está assistindo a gente por vídeo, tá aqui o logo dos Empreendedores Compulsivos, né? Um curativo. E é assim mesmo, Luiz. E aí eu fiquei 5 anos da minha vida praticamente pagando dívida, então dívidas trabalhistas, governo,
fornecedores, a gente teve que desmobilizar tudo. Cara, foi muito aprendizado, assim, negócios digitais, da mesma forma que você levanta muito rápido, você está lá no alto, você cai muito rápido também, se você não tiver alguns padrões de comportamento que você consiga antecipar. E aí depois de 2010 a 2015 eu fiquei juntando dinheiro para empreender de novo, né? Aí eu falei, eu vou empreender. Até o dia que eu sentei com a minha esposa na sala, né? Aí lembrando a frase de Saad aí também no começo, mas falei, olha, vou voltar a empreender em 2015. Ela falou, legal, e como? Eu falei, olha, com o dinheiro do meu FGTS, com as reservas que a gente guardou, e vou pro pau de novo, né? E aí foi aquele chororô, poxa, mas a gente construiu uma carreira sólida. Na sequência, a gente criou uma startup que era a School, junto com um grupo de investidores aí, que era uma venture builder aí, família Figuer, vários amigos, muito bacana. A gente foi a primeira startup de patinete elétrico do Brasil. A gente foi para a China, desenvolvemos os modelos, importamos os patinetes antes até da Yellow. Aí eu fiz o maior CTO, fiz a venda ali, fiz alguns outros negócios que não deram certo. E aí a Deal, depois de algumas coisas consolidadas, veio muito essa história minha dos 14 anos de idade, que é, poxa, se eu der acesso gratuito para as pessoas de uma forma muito democrática, inclusiva, fazendo chegar esse conhecimento e treinando essas pessoas, eu consigo criar um atalho para o mercado de trabalho. E aí foi assim que a gente nasceu, realmente de uma forma muito genuína, querendo democratizar. A gente apanhou muito, porque a gente é muito realmente chato nessa questão de impacto social. A gente quer fazer transformação, a gente está a todo momento focado nisso, todas as nossas decisões são pautadas, e você sabe que fazer impacto social nem sempre é tão fácil, você tem que tomar algumas decisões difíceis. E aí a gente está conectando aí com grandes empresas de tecnologias globais, os melhores talentos, centenas todos os meses, chegando a uma comunidade incrível de pessoas aprendendo tecnologia, aí mais de 540 mil devs, e crescendo muito rápido aí todos os meses, mais de 20, 30 mil novos devs na comunidade. Maravilhoso. Vai lá, Lê. Deixa eu voltar no tempo um pouquinho. Excetuando a experiência com os patinetes, todo o resto do que você fez foi tecnologia, serviço, né? Tal. Isso sempre foi natural em você, ou em algum momento você pensou em empreender com alguma coisa tangível, com alguma outra coisa? Eu não sei, Saad, ali para mim sempre foi muito natural. Eu acho que quando eu fiz a minha primeira linha de código, sabe quando você fala realmente aquela máxima do tipo, encontre uma profissão que realmente você ame, algo que você ame, e você nunca vai trabalhar na sua vida, né? É assim que eu me sinto desde os 14 anos de idade, mesmo quebrando por todos os lugares que eu passei na área de tecnologia. Sou muito apaixonado por codificação, apesar de não ser mais técnico, eu leio muito a todo momento, exercito aqui algumas construções de código, mas sempre foi muito negócio digital. Nunca tive vontade de abrir negócios físicos, a não ser quando eu vendia coxinha, né? E aí tem um negócio assim que, putz, você não está no coração, né, onde a coisa está efervescente. Você está mais distante. Como é que é daí enxergar as oportunidades e construir as soluções? Para a gente também uma questão assim muito, muito natural. A gente está em Araraquara, interior de São Paulo, mas hoje a nossa rede de contatos aí ao redor do mundo, a gente está sempre experienciando novas plataformas. Um pouquinho antes da pandemia, sempre tive muito a característica de viajar, então ir para o Vale do Silício, passar um mês, aprender um pouquinho. Já estudei em Harvard, Stanford, MIT, então sempre gostei muito assim de estar sempre inserido, voltar com a cabeça fria, daquele refresh, né, nos pensamentos. Então, Web Summit em Portugal, South by Southwest em Austin. Então, sempre esteja cercado de pessoas muito mais inteligentes que você, né, para você sempre ser o mais burro, mas você está sempre aprendendo muito com todo mundo. E dê um tempo do refresh, acho, da sua mentalidade. E aí a outra coisa aprenda com o seu cliente também, né, que a gente fala muito aqui dentro de casa. Seu cliente, ele tem muito a te ensinar, e aí juntando essas hastes aí, você consegue trabalhar bem aí, né? Mesmo estando tão remoto. Boa, obrigado. Obrigado. Eu acho que tem um ponto interessante lá, quando você fala negócios por impacto, né? A gente não tem muita noção de como é isso quando a gente está vendendo coxinha, né? Mas quando a gente coloca o propósito no centro, que é o impacto social, a gente transforma.
E uma das coisas que mais a gente fala aqui nos compulsivos é sobre negócios com propósito e tudo mais. Como que é a tomada de decisão baseada no impacto, baseada no propósito, né? Como que você leva isso para o dia a dia estrategicamente? Essa é uma excelente pergunta, Roque, e super desafiadora, assim, faz parte do nosso dia a dia, muito desafiador. Quando a gente criou a Digital Innovation One, a primeira coisa foi desenvolver a nossa teoria de impacto, a nossa tese de impacto. Então, a gente tem são 7 momentos, é um ciclo contínuo de desenvolvimento, onde passa pela inspiração, trazer realmente pessoas, parcerias com governos, estados, universidades, para a gente democratizar, análise de dados e experiência conectada com o mercado de trabalho, trazendo grandes empresas. Tem toda uma teoria, então a gente sempre olha para essa teoria. O desafio nosso são as decisões que envolvem a parte financeira, então, quando cobrar e quando não cobrar. Então, a nossa tese, por exemplo, a gente fez, poxa, para quem não está no mercado de trabalho ainda, a gente precisa ser inteiramente gratuito para a gente conseguir chegar, ser muito inclusivo e ser fácil, para que a gente acredita muito que a pessoa, primeiro, ela vai ter uma primeira experiência, vai conhecer, talvez ela vai falhar 3 ou 4 vezes, e aí ela continua, mas nessa falha dela, tem todo um gasto que a gente teve, fala, poxa, por que a gente não focou nas pessoas mais experts que estão nas faculdades, na USP, na Unesp, na FGV, nas principais universidades, com um custo muito inicial baixo, que a gente coloque mais rápido no mercado. E aí a gente teve que comprovar que isso, ao longo do tempo, vai se transformar numa marca de alta reputação, de alto engajamento e paixão pela sociedade, que vai pagar esses primeiros 5 anos nossos. Claro que a gente gera caixa, né? Mas essa é uma tese importante. Então, esse é sempre um desafio, essa tomada de decisão quando envolve o financeiro. Né? Legal, legal. E é justamente aí que o pessoal se perde, né? Coloca o financeiro acima do propósito, não iguala. Conta um pouquinho mais sobre esses 7 processos. Acho que é um ponto bem legal que pouca gente entende, conhece e tudo mais. Sim, legal. É uma tese especificamente montada, que foi bem customizada pela gente, mas a gente entende que precisamos ter pessoas inspiradoras e representativas. Então, por exemplo, a gente precisa trazer o melhor dev preto, pardo, que você reconhece como preto ou pardo, para ele inspirar realmente pessoas pretas e pardas. A gente tem instrutores, por exemplo, LGBTQIA+. A gente tem várias mulheres que são instrutoras também, que são mentoras da comunidade. Então, a gente busca pessoas que tiveram reconhecimento na nossa tese número 1 e que podem abrir a esperança de outras pessoas que fazem parte desse recorte de diversidade, de impacto social e assim por diante. Então, esse é um pouco do empoderamento, quer dizer, se ele pode, eu também posso, né? Isso, é isso mesmo, é empoderar, é inspiração, é trazer esse primeiro fôlego. Aí o segundo fôlego que a gente fala é, poxa, precisamos estar próximos do governo, precisamos estar próximos das universidades. A maioria das edtechs, das escolas de tecnologia que estão surgindo agora, elas vão muito na linha da guerra, do tipo, as empresas, as escolas como elas existem não servem mais, os professores estão desatualizados e tudo acabou. Não, poxa, a gente tem mais de 1 milhão de alunos de ensino técnico, do ensino superior, que a gente pode dar as mãos junto com os professores e falar, poxa, como que eu colaboro com essas instituições que já são sólidas e crio um novo sistema educacional em conjunto, cocrio, entendeu? Não que a gente é a unidade principal. Então, esse é um segundo ponto. Então, a gente tem hoje parcerias com a SPTec do estado de São Paulo, a gente tem parceria com o Novotec, o Itec da Bahia, no Maranhão, que era um sonho da gente entrar realmente no Nordeste, que é onde a gente acha que tem um povo fantástico e que é sempre muito caloroso quando a gente conversa com o pessoal de lá. O estado do Maranhão, a DIL se tornou uma eletiva formal dentro do ensino estadual de tecnologia. Então, hoje a gente faz parte da grade do dia a dia dos alunos. Então, esse conceito foi muito construído dessa forma. A segunda parte é sobre uma plataforma gamificada, alinhada com o mercado de tecnologia. Então, poxa, como que eu trago, então, a Vanad, a GFT, a Everest, o Santander, MRV, as grandes empresas, para contar um pouquinho sua estratégia tecnológica e eu desenhar a educação personalizada baseado no que o mercado de trabalho, precisa. Então, a gente criou toda essa experiência alinhada ao mercado de trabalho. O quarto é essa parte de gamificação e fellowship, que a gente chama, que é comunidade.
mais do que o nosso principal ativo ser os cursos, são as pessoas que estão em volta dela. Então, os devs se ajudam, um ajuda o outro, de como, tenho dúvida, ele posta no fórum, ele está tendo aula, posta, o outro vai lá e ajuda, e aquele ganha bônus. Então, a gente consegue identificar quem são os principais talentos mais colaborativos, além de ter testes, né? Então, isso é uma parte importante, tudo gamificado para esperar. A quinta parte nossa é a parte de educação imersiva, que é, poxa, eu não quero ser só vídeo. Como que eu levo a pessoa para a prática? Como que eu realmente dou uma experiência para ela, eu facilito? Porque muita gente não tem um computador que dá para instalar IDE, que dá para instalar todos os equipamentos. Então, a gente desenvolveu na plataforma ferramentas que a pessoa codifica. Então, quando ela aprende a teoria, ela também codifica. No sexto tema tá como que eu faço dados, eu ranqueio essa pessoa e identifico quem são os principais talentos, para eu recomendar de uma forma mais assertiva para a empresa. Porque se a empresa vem e financia essas bolsas e ela paga pela contratação, que esse é o nosso modelo de negócio, quanto mais assertivo eu for, mais receita eu tenho para fazer essa roda rodar, essa roda girar de uma forma efetiva. E aí o sétimo e último é, poxa, e quem não foi contratado? O que eu faço com essas pessoas? Eu tenho que entender elas e voltar a recomendar ações de desenvolvimento para que ela entre nesse círculo. Então, esses são os 7 pontos nossos, assim, da nossa metodologia. E aí, claro, vão surgir outras ferramentas, mas está dentro do item 6, vão surgir outras formas de aprender com as pessoas, mas vai ser o item 7, vão surgir outras formas de inspirar, mas continua sendo o item 1. Então, acho que essa foi a base. Todas as nossas decisões, elas estão em cima desses valores e desse propósito que a gente construiu. Perfeito, sensacional, sensacional. Maravilha. Você falou aí que é muito importante essa participação, essa aproximação com o governo, com universidades. Foi um processo fácil? Foi bem recebida a ideia? Ou teve uma curva aí de aprendizado, meio que tentar quebrar os paradigmas, vamos dizer, de um sistema tradicional, como já era? Como é que foi essa experiência para vocês? Ainda é desafiador, né? Mas agora um pouco menos, porque você vai construindo os casos de sucesso e aí vai começar a ficar mais fácil conforme você tem reputação e endosso. Então, a gente iniciou com a universidade daqui da região de Araraquara, Zetecs, Fatecs, Taquaritinga, Matão. Então, a gente falou, poxa, precisamos identificar o nosso nicho, trabalhar com ele, e ao momento que a gente foi tendo resultados positivos na região, a escala começou a ser algo um pouco mais natural. Então, aí a escala para a FATEC, da FATEC junto com o governo do estado de São Paulo, fez governo do estado de São Paulo, já veio o governo de Minas Gerais para entender também que eles já tinham esse sonho de ter um programa como esse. Então, aí um acaba indo puxando o outro, agora tem Instituto Federal, tem bastante gente legal. Vai formando cases, né? Aí mas é tempo, né? Mas você tem a famosa prova social, né? Você fala, tá aqui, deu certo. E às vezes você quer ser tão emergente, o que é difícil no empreendedorismo que a gente fala? Às vezes você já quer ser emergente, você já quer estar em destaque, você já quer aparecer, e nem sempre é assim. Você tem que uma pedrinha por vez, claro, sempre pensando em escalar, em gerar resultado mais rápido, mas são temas que levam tempo, né? Aí depois de praticamente 2 anos e meio de operação, com uma base de 500 mil e já com essa consolidação em alguns estados, no estado da Bahia, a gente tem um programa AE, Alagoas também tem um programa com o estado de Alagoas, está um pouco mais, tendo os cases, está um pouco mais consciente a gente entrar em alguns outros estados e programas. Seu modelo de negócio é um pouco parecido com o nosso, né? A diferença é que o nosso, quem sai dele não busca emprego, né? Mas a ideia é que quem recebe a capacitação não coloque a mão no bolso, né? Então, eu achar alguém que compre a ideia da nossa tese e siga junto, né? Eu queria que você tentasse contar para a gente, compartilhar com a gente, como é que foi o primeiro passo, assim, qual foi a primeira empresa que você foi lá, bateu em várias portas, até que uma falou, cara, vou testar com você esse negócio. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi. Cara, poxa, Sade, acho que é sensacional, assim, uma pergunta fantástica. É uma pessoa que eu tenho muita admiração e respeito, né? A primeira empresa, quando a gente foi lá e mostrou o projeto, a gente não tinha nada, a gente estava no chão, a gente estava muito difícil, tinha acabado de um negócio nosso não tá tão legal e a gente está tendo que desligar ele. E a gente mostrou o projeto, foi o presidente do CEPROSP, né, o Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Tecnologia
do estado de São Paulo, a gente mostrou o Luigi, né? A gente mostrou para o Luigi todo o projeto, né? E aí a gente falou, poxa, olha, Luigi, esse projeto aqui, a gente gostaria de formar mais pessoas para o mercado. Ele falou, poxa, quer formar mais gente? Poxa, a gente tem essa necessidade, precisamos formar mais gente. E aí tinha um time fantástico com ele, que apostou também com a gente, falou, poxa, legal, vamos comprar essa ideia e poxa, foi fantástico ali, quando a gente pegou o primeiro depósito, que é o primeiro cheque, falou, poxa, pré-pago, né? Alguém acreditou na gente, nesse valor que a gente vai entregar, agora é correr e vamos tentar fazer acontecer, né? Mas é fantástico. O presidente Luiz lá, um super apoiador e entusiasta desde o começo, né? É um modelo que a gente acredita muito aqui e a gente tem total empatia com esse desafio de você convencer alguém pela primeira vez, né? De embarcar contigo, né? É uma sensação muito boa, né? Não, é fantástico. E quando você vê que as pessoas acreditam em você e mesmo você estando, de repente, numa situação desfavorável, fala, não, vamos para cima que vai dar certo, é um momento único, assim, né? Hoje, dentro dessa base, desse público que vocês já atenderam, como é que é? A grande maioria, ou 100% está indo mais para um mercado, vamos dizer assim, formal, como empregado, ou já tem alguns que saem empreendendo de cara, ou passam um tempo no mercado e saem para empreender? Gera um pouco, a minha pergunta, assim, nesse sentido de essa capacitação, essa imersão, gera, né, nessa turminha aí uma vontade empreendedora? Sim, com certeza. Assim, as pessoas, assim, muita gente aí que inicia, 60% da nossa base são pessoas que estão migrando de carreira ou que estão tentando entrar na área de tecnologia. A gente fez uma evolução muito grande no último ano para trazer pessoas que já estavam no mercado também para se integrar, que a gente entende que esse efeito de rede entre pessoas que conhecem do mercado, já pessoas estão entrando, faz sentido. E a gente vê muita gente não conseguindo entrar nesse momento na primeira vez, mas tentando fazer seus primeiros apps. Eu acho que o trabalho de freelancer ele já é uma pequena veia empreendedora, né? Quando você está tentando entregar o valor para alguém, desenvolvendo seu primeiro aplicativo para uma pessoa, desenvolvendo um primeiro site. A gente vê já as pessoas conseguindo fazer seus primeiros projetos através da nossa plataforma, mesmo sem estar vinculado formalmente a uma grande empresa, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso é um valor muito interessante pelo que a gente lê sobre o mercado de tecnologia, toda hora a necessidade de profissionais, e tem mais, né? A questão da globalização, da colaboração a nível mundial. Quer dizer, o cara pode estar, não importa se ele está em Araraquara, se ele está em São Paulo, se ele está em Salvador, ele pode prestar serviço para qualquer empresa do mundo, né? Não só do país. Então, eu acho que isso também abre muito o horizonte desse profissional, né? Eu acho que vai por esse caminho. Me fala uma coisa, a Digital Innovation One está criada em 2018. Vocês têm uma experiência passada. E aí eu quero passar um pouco por essa jornada. Você contou que desde sempre, desde muito tempo, começou a empreender e que você teve uma grande empresa, que foi a empresa de blog, e que, infelizmente, você teve que desligar ela por alguns motivos. Tem algum aprendizado, alguma lição que você conta para alguém, ou que você não conta, mas que você sabe falar, pô, o que eu fiz de errado aqui eu não posso cometer agora? Assim, qual que seria a maior cicatriz que você tem, que você traz para esse momento? Com a ideia de perdurar e durar muito mais, né, a vida da Digital Innovation One. Não, legal. Uma excelente pergunta, Luiz. E aí o que eu procuro fazer assim tá cercado de pessoas outsiders que consigam entender sobre o seu negócio. E ele consegue, às vezes você está ali no fogo e poxa, você não está conseguindo sair e você tem alguns outsiders que conseguem te estender a mão e bater um papo com você e ajudar a direcionar, assim, até destacando uns caras assim que para a gente na nossa jornada, Manuel Alves, um cara fantástico que é conselheiro lá no CEPROSP,
um cara que conhece muito do domínio da tecnologia, ajudou também aí com o primeiro cheque do CEPROSP a endereçar o caminho. Então, assim, Fernando Lemos, Ricardo Basaglia, Dácio Petroni, assim, você está cercado, e a gente tem aqueles amigos que, claro, são seus amigos, mas são aqueles amigos que te puxam a orelha também, né? Porque apesar de você achar que você está sempre no caminho, é o que eu falo, esteja em estado júnior sempre para você pensar, poxa, isso será que tem um caminho alternativo? Será que a decisão é melhor? Como que eu posso, de repente, me aconselhar com algumas pessoas? Então, eu comecei a ir um pouco para parte estratégica da empresa, olhar um pouquinho com um pouco mais de olhos de pessoas externas para a gente ajudar a azeitar o caminho. Então, isso foi uma coisa que, no Weblogger, por exemplo, que eu quebrei, a gente era muito interno, a gente, sim, escutava o cliente, a gente olhava benchmark, a gente olhava dados, a gente fazia focus group com os clientes, mas isso só não é suficiente. Assim, você tem que realmente, na hora que você está no fogo, ter alguns outsiders assim, que consigam te influenciar ou inspirar, até quando você está triste, né, que você não fechou aquele bom contrato, ser um ombro ali que vai falar, não, mano, vai para cima, né, vai que dá, né. A gente fala que uma das grandes causas das ideias não irem para frente é que o empreendedor se apaixona pela ideia dele e não pelo problema que ele tem que resolver, né? E aí ele morre abraçado com a ideia, ele ainda está tentando oferecer, sei lá, a locação da fita em VHS, e o mercado de streaming já está sendo revolucionado de novo, né? Então, eu acho que um ponto de você ter essa visão sempre mais juvenil, né? Mais júnior, para poder entender que você pode melhorar sempre, você pode pivotar sempre que é necessário, tá? Eu acho que é um grande ativo para garantir a sobrevivência do negócio, né? Você conseguiria compartilhar com a gente algum momento que você fez isso, que você teve que ter essa sacada? Consigo sim. A gente teve vários caminhos, né? A gente começou o início olhando um pouco da plataforma, em ser uma plataforma de curso, né? A gente teve que começar, falando, pô, que lado que a gente começa? Vamos começar, de repente, em ser uma plataforma de cursos para trazer os experts, as pessoas que vão estar estudando, e aí, a partir do momento que a gente tem as pessoas estudando, vai ser um caminho natural trazer as empresas, né? E aí a gente fez algumas coisas, tipo, vamos fazer um SaaS, que aí a gente coloca as pessoas no marketplace e os clientes vão chegar, né? A mais ou menos aquela... E não é assim, a gente teve que pivotar de fazer um inbound, na época o pessoal estava falando muito sobre inbound, que você tinha que realmente fazer as ações, só que é de longo prazo, e os clientes iam chegar. A gente falou, não, vamos para o mercado, vamos para a guerra, vamos outbound. Então a gente começou o inbound, a gente viu ali 1 mês, 2 meses, que não vai, não chega. A gente abriu a porta e não vem cliente, a gente anuncia em todo lugar e não chega. Não, vamos para a guerra, vamos mochilinha, picaretinha aqui assim, né, machadinho, e vamos para a luta, né? Então foi um pouco disso, esse pivô rápido do melhor caminho para gerar o resultado, né? Boa. Obrigado. Valeu. Tecnologia, né, cada vez mais rápida, né? Assim, se a gente pega o histórico dos últimos 30, 40 anos, a tecnologia está cada vez evoluindo mais rápido, surgem novas linguagens, novos sistemas, novos hardwares, as coisas estão menores, mais leves. Como é que é o exercício de vocês, enquanto líderes, enquanto gestores, para esse olhar para o futuro? Porque dentro dos compulsivos a gente fala muito sobre isso, sobre olhar o futuro. Porque como o Ale falou, muitas vezes o empreendedor ele se apaixona pela ideia, é aquilo que ele vai fazer e ele morre naquilo, né? Ou seja, alugando a fita de vídeo, ele não abre a cabeça para outras coisas. Como é que vocês fazem? Qual que é o exercício que vocês fazem para poder olhar para o futuro? Quer dizer, como é que vocês imaginam esse mundo da tecnologia daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Qual que é o exercício e a velocidade que vocês têm para a transformação e para o acompanhamento do negócio? Legal. Assim, do nosso ponto de vista aqui, a gente acompanha quem são os benchmarks. Então, tem gente que não acompanha, mas eu gosto de acompanhar, saber assim, quem são os 5 top players do nosso mercado global e que está realmente revolucionando. E o que eles estão fazendo, o que eles estão transformando. Então, eu tiro muito esses temas, assim, eu separo muitos temas, então acompanhar benchmark é um tema que eu gosto muito. Eu gosto de ler coisas de mercados que não tem nada a ver com EdTech, a HR Tech, assim, fala, quais são, fintech, o que está surgindo no mundo, o que pode surgir.
A gente passou aí, para quem é da década de 90, talvez a gente é um dos grandes beneficiados, porque a gente entendeu os ciclos de inovação, a gente tem um desenho, alguns modelos mentais de como as coisas vão se comportar, porque a gente, desde a década de 90, veio vendo coisas acontecer rápido, então a gente sabe um pouquinho, tem o cheiro ali aonde que algumas coisas podem acontecer, então eu sempre procuro sair, além dos benchmarks, sair um pouco de EdTech e AirTech e escutar um pouquinho de podcast. Claro que com um monte de conteúdo, você também tem que ser super seleto, então olhar um pouquinho aquilo que está acontecendo, que está fora. E eu falo um pouco assim, você tem que ter uma rede de contatos também muito boa, né? Então, poxa, como que você aprende com pessoas que sempre estão muito mais à frente de você, gerar valor também para essa rede de contatos, fazer parte aí de grupos de fellowship, né? Como que tem diversos grupos que eu participo, que eu gosto assim de acompanhar as pessoas, seguir as pessoas adequadas, e aí você, em tudo isso que você aprende, como você põe sua pitadinha, né? A partir do que o seu cliente está falando, a partir do que o seu negócio está andando, do que os dados estão falando, como você põe sua pitadinha de inovação ali, olhando todo esse contexto. Então, é um pouco disso que a gente acaba fazendo no dia a dia. E lá depois eu vou te indicar um podcast muito legal para você ouvir. Ah, já sei qual que é, hein? Já sei qual que é. Muito bom. E é sensacional, parabéns. Roque, você ia falar alguma coisa? Eu acho que é legal a gente observar como o IGLA foi se desenvolvendo, né? Como ele foi ganhando tentáculos, né? A Digital One, vamos dizer assim, Innovation One, ela foi ganhando tentáculos até chegar em programas internacionais, né? Não é mais uma coisa restrita, e acho que a própria pandemia abriu os olhos para isso e gerou outras oportunidades, né? E você falou muito, eu preciso ter um olhar para o mercado para ver onde está uma oportunidade ou onde está uma dificuldade, e surge a chance de transformar não só a vida das pessoas no Brasil, como internacionalmente. E aí, como foi essa história? Então, agora a gente está num movimento muito bacana, conversando com várias empresas internacionais. A demanda por desenvolvimento de software, a pandemia, ela acelerou muito, ficando aí uma grande oportunidade. Então, os modelos de trabalho remoto, home office, você pode trabalhar do Brasil para qualquer empresa do mundo, ganhar em dólar. É um negócio cool, é um negócio legal, é algo que te evolui muito. Você tem muitas frentes de expatriação. Então, por exemplo, a gente tem diálogos aí com o pessoal, por exemplo, de Dubai, por exemplo, Emirados Árabes, havia mais de 100 mil, mais ou menos foram 100 mil tech visas para expatriação, para que empreendedores de desenvolvimento de software estejam lá na região. Então, tem muito país brigando começando a disputar, né, o mercado digital, assim, onde estarão as principais mentes do mundo digital para construir o futuro. E hoje você pode criar uma empresa na Estônia, pagar imposto na Estônia, você tem uma diversidade e uma interdisciplinaridade assim, muito diferente do que te exigia antes para criar um negócio, né? Então, essas visões ajudaram a gente a definir. A gente está agora numa linha de trabalho aí global, então uma grande empresa, por exemplo, como a GFT, que já era cliente nosso, a gente rodou a primeira aceleração totalmente em inglês para contratação de pessoas que falam inglês fluente para trabalhar para projetos internacionais, e tem vários clientes chegando aí já internacional que estão sedentos e loucos por contratar profissionais brasileiros que queiram tanto se mudar ou trabalhar remotamente, né? Então, esse é um leque que a gente começou a trabalhar e que, sem dúvida, vai gerar mais renda para o país, vai gerar, sem dúvida nenhuma, mais receita aqui para a galera alcançar seus sonhos. Era isso que eu queria perguntar. Você falou de coisas, trabalho remoto e tal. O quanto que a pandemia mudou um pouco o seu modelo de negócio e acelerou ou regrediu algumas estratégias que vocês tinham desenhado? A pandemia, quando ela chegou, ela simplesmente acelerou o nosso modelo de negócio, né? Esse plano de internacionalização e de como a gente faria esse desenho seria só em 2022, mas a gente antecipou agora para esse ano de 21. A gente viu um momento na pandemia onde
as empresas de tecnologia pararam de recrutar, então ninguém sabia ali no primeiro semestre de 2020, a gente quase quebrou, porque o nosso modelo de receita ele vem muito da contratação de talentos, a empresa paga um FII quando ela contrata, além de pagar os patrocínios. Só que aumentou do outro lado o custo, porque veio um monte de gente estudar online, e a gente ficou naquela, poxa, o custo de um lado aumentando muito, e aí o que mudou para a gente foi a gente teve que acelerar um produto do que a gente chama hoje de Deal Pro, né? Então, que é um produto que ele é mais democrático, ele é super acessível, mais barato para que as pessoas... Ele aprende Python, por exemplo, gratuitamente, mas ele aprende Python com Machine Learning nessa versão para quem já está no mercado. É uma versão que custa ali entre 35 e 50 reais, a gente faz promoções, e que é super democrático para quem já ganha, para quem já está no mercado de trabalho. Então, a gente acelerou para segurar esses 6 meses, para falar, poxa, vamos, aperta o cinto, a gente teve que demitir algumas pessoas, foi a parte muito difícil, mas o segundo semestre de 2020 a gente viu uma ascensão muito grande com as empresas começando a contratar, porque todo mundo foi para a internet, e aí hoje você tem uma competição transversal, né, muito grande, né? Você vê uma empresa financeira que está competindo com a tag de repente, de pedágio, sabe? Você vê aí uma empresa, de repente, que tem tag de pedágio que está competindo com uma empresa de maquininha de cartão de crédito. Então, é muito transversal a competição, e aí foi todo mundo para a internet. Então, os bancos tiveram que investir mais dinheiro, o varejo teve que investir mais dinheiro, o transporte teve que investir mais dinheiro para suportar, e tudo isso precisando de devs, e aí acelerou o nosso mercado de uma forma gigantesca, mas a gente teve esses 6 meses ali de reação rápida para tentar colocar o negócio no eixo, recuperar, fazer um caixinha, ter mais pista, né? A gente teve que demitir pessoas para ter mais pista ali. A gente lembra na época que estava em 15 pessoas, a gente foi para 10 pessoas, hoje a gente está em 70. Então, assim, foi um momento que a gente teve que segurar ali, e aí a gente cresceu muito bem, graças a Deus, só acelerou o nosso negócio. E deu certo, né, Igla? Porque o primeiro semestre do ano passado foi um aperto, como você falou, o segundo, as contratações aceleraram, e vocês são um dos poucos casos, o sonho de consumo de muita empresa, de muita startup, que foi receber um aporte no início desse ano, o que com certeza ajudou a desenvolver mais programas. Como é que surgiu esse aporte? Muita gente deve perguntar assim, mas como é que os caras em plena pandemia conseguiram receber um aporte financeiro? Legal, Luiz. Eu acho que começando até em 2019, a gente já nasceu com essa mentalidade global, né? Então, mesmo em 2019, a gente já tinha começado a preparar a empresa para falar, poxa, vamos ser uma startup, como a gente desenha legalmente para que a gente esteja apto a receber aportes. Então, a gente passou num processo de aceleração nos Estados Unidos, na The Venture City, onde ali a gente já recebeu, e aí são públicos os números, né? A gente recebeu foram $100 mil, $500 mil na época, a gente levantou um pouco mais de $500 mil com alguns anjos, então foi um pouco mais de 1 milhão que a gente levantou naquela época, depois da gente ter investido o capital inicial do negócio. Isso preparou a gente, a aceleração foi um processo muito de validação, homologação, e fala, poxa, esse business é um business legal, alguém acreditou, então você precisa ter aquela primeira estágio que acredita. Nisso a gente começou a trabalhar, a escalar, veio a pandemia, o negócio deu um probleminha aí, que a gente quase não parou em pé, mas logo na sequência o mercado cresceu. Então, com o mercado expandindo, em alta expansão, e a gente com o negócio pronto, e principalmente já validado por uma aceleradora top level, assim que a gente diz, top de nível top, assim, global, a gente conseguiu aquele endosso para começar a conversar com os fundos de investimento. É uma conversa que a gente começou lá em junho de 2020, foi evoluindo, a gente teve um term sheet assinado, uma intenção de investimento, ficaram ali uns três fundos ali junto com a gente. No final a gente selecionou a Domo Invest, e a Domo Invest também selecionou a gente fala que quando você tem um investidor, realmente é um casamento, né? E você precisa estar certo, o investidor precisa estar certo que ele vai gerar valor para o negócio, não é só o dinheiro, né? Então, isso foi muito importante para a gente. Aí a gente passou um período de diligência, que foi praticamente o semestre, então nós temos toda a incorporação internacional para preparar para a próxima rodada, então a gente já fez esse desenho, aí conversando um pouco, poxa, o que a experiência anterior trouxe? Prepare-se sempre para o próximo nível, você sempre vai estar preparado para você estar escalando o seu modelo.
E aí a gente recebeu também um aporte que é público, também está na internet, foi divulgado, que foi de 3,5 milhões de reais para acelerar todo o nosso modelo. E, poxa, veio numa boa hora, onde o mercado está, eu falo, Júpiter, Saturno e Lua ali totalmente alinhados com a Terra, e o mercado em alto crescimento, a gente pronto, solução madura, e aí veio no momento correto. Eu acho que isso reflete muito o que o Rock falou lá no começo do nosso papo, que é a questão de trabalhar com o propósito, né? Quando vocês, uma vez que vocês encontraram o propósito da Digital Innovation One, que a causa está redondinha, que o programa, tanto para quem está aprendendo quanto para as empresas, é aquilo, os astros convergem e os programas vão surgindo e o recurso vem. E aí, por falar em programas que vêm surgindo, eu queria que você contasse para a gente, parece que tem um programa de destaque aí que vocês estão fazendo em parceria com a Localiza, né, que eles chamam de Academy Tech Boost. Eu queria entender assim, como é que é esse programa, onde entra a Digital Innovation One nesse programa, como é que funciona, se alguém quiser participar, se ainda pode, não pode, como é que é isso? Legal. O programa do Tech Boost Academy, né, que é junto com o Orb Conecta, uma iniciativa do Orb, é um programa incrível, o ano inteiro aí, Banco Inter, Localiza, MRV em conjuntos, junto com a Take Blip também, empresas incríveis, e a Localiza trazendo aí todo o seu time de inovação para mentorar os devs que desejam entrar no mercado de tecnologia ou que de repente querem se especializar com o desenvolvimento front-end, né? Então é uma oportunidade incrível. É só entrar lá no site da Digital Innovation, lista lá Bootcamps. Ainda tem algumas bolsas disponíveis ali de estudo. O programa está na sua reta também final aí, e a Localiza está em busca dos melhores talentos para fazer parte do seu time. Então, ter mentorias com quem já está no mercado de trabalho, que faz parte lá de um dos nossos pontos de melhoria da teoria de impacto, né? É incrível, e fora o network que os devs também se conectam. Então, é um processo bastante incrível. Muito legal. Para quem quiser se conectar com o site da Digital Innovation, quem estiver nos assistindo pelo YouTube está na tela. Quem não estiver assistindo, a gente vai deixar na descrição do áudio do podcast o site, mas é digitalinnovation.one, tá? E aí entra lá que tem todas as informações, né, Ian? É isso aí, lá tem muitos bootcamps aí, é muito bolsa de estudo distribuída. Assim, eu falo, eu aprendi, Luiz, a estudar num livro, capa rasgada, aqueles amarelinhos assim, emprestado. Então, assim, isso foi na minha época. Hoje o pessoal tem Google e tem a Digital Innovation One, tá muito mais fácil de entrar, eu acho. Maravilha. Por falar em bootcamps, como é que é a visão da Digital Innovation com esse modelo? Porque veio de uns anos para cá, com o crescimento dos eventos de tecnologia, Campus Party da vida, etc., muita questão de muitos hackathons, muito bootcamp. Isso ainda funciona? É eficiente? Vem coisa nova por aí? Como é que é a visão de vocês sobre isso? E complementando, como é que vocês levaram isso para o digital? Legal. Eu acho que foi um grande desafio, assim, existia realmente esses bootcamps presenciais, onde as pessoas se interagiam, né? Do nosso ponto, a gente queria fazer algo já democrático, como a gente inovava, levando educação imersiva. A palavra vem bootcamp, vem dos treinamentos realmente intensivos do Exército, né? Que é realmente a pessoa estar com a mão na massa e super intensivo, num curto período de tempo, testar suas habilidades máximas. O que a gente procurou trazer aí, Luiz Sade, que acho que foi bem bacana, foi levar a experiência prática, acho que foi uma inovação que a gente trouxe para o dia a dia dos devs, das pessoas que estudam com a gente. Então, ele coda na plataforma, ele entrega projetos. A gente ampliou essa conexão com o mercado de trabalho, então, trazendo experts de empresas que realmente estão fazendo, você saindo só daquela base prática, né, para você evoluir. Então, assim, a gente pregou o conceito bootcamp e a gente falou, qual é a nossa metodologia? E aí também, além da teoria de impacto, a gente tem uma metodologia educacional com vários pontos que circulam essa metodologia, que a gente não abre mão para entregar
devs com excelência. E aí essa rotatividade. Poxa, se você não passou nesse primeiro momento, não conseguiu terminar, porque os bootcamps também têm a barra alta, a gente, além de ser um programa educacional, ele também é um programa de avaliação, ranqueamento e classificação, que você pode continuar. Então a gente inovou um pouco, tirando conceitos de diferentes componentes. Um ponto muito bacana, eu fui para a China, eu fui na Tsinghua University, por exemplo, eu fui tentar entender os modelos do país que mais forma devs. Então, quando eu fui lá, por exemplo, para levar os patinetes, eu também voltei depois de pegar os patinetes, voltei de novo, verifiquei lá, fui entender um pouquinho os bootcamps, entender como estavam realizando os hackathons, e aí, como empreendedor, talvez um dos pontos muito legais é que você aprende a compor e decompor, né? Então você fala, poxa, o que existe aqui? Como eu decomponho esses pontos, essas ideias, essas propostas de valor e recomponho eles em algo totalmente novo, né? Então, foi um pouco disso que eu fiz olhando aí, por exemplo, o Lambda School, no Silicon Valley, várias empresas aí ao redor do mundo, e a gente recompondo o nosso, e a gente está em evolução ainda. Ainda tem muita coisa legal que está surgindo, a gente tem um roadmap bastante intenso, eu acho que talvez essa questão do ser júnior, a gente é uma empresa em constante construção, e que a gente, nesse momento, não tem a intenção, por exemplo, de se filiar ao MEC. A gente quer, por exemplo, ter os nossos próprios padrões, e quem vai dar o carimbo final de que é um bom curso é a Vanad, é o Santander, a GFT, são as empresas que estão recrutando os melhores talentos do mercado através desse modelo. Maravilha, muito, muito interessante. Pô, Igla, passa rápido, né? Um papo delicioso aqui, a gente está conversando, batendo um papão aqui, já estamos quase nos 50 minutos, e aí, infelizmente, a gente tem que encerrar, porque temos tempo, né? Temos um tempo limite, mas antes de encerrar, eu queria saber se o Rock tem algum comentário final, alguma pergunta para fazer para o Igla. Claro. Primeiro, agradecer a oportunidade de bater um papo com pessoas que fazem do propósito a causa e transformam em negócio, né? E poder ter a chance de compartilhar ideias e experiências é fantástico. Então, super parabéns pela iniciativa e continue fazendo diferença, né? Eu acho que lá na frente a gente não vai ver tantos os resultados hoje, né? Mas a gente vai deixar um futuro melhor para a humanidade, não é nem para a sociedade. Obrigado, Roque. Maravilha. Alessandro Saad. De novo, agradecer pelo seu tempo, por ter vindo compartilhar com a gente as suas cicatrizes e a sua visão de mundo, né? É super bacana quando a gente tem um empreendedor conosco que mostra por onde ele passou, onde ele escorregou, onde ele aprendeu, onde ele melhorou, né? E eu só queria te desejar que você continue assim, seguindo firme no seu propósito, levantando toda vez que cair, e sempre que tiver novidade, a gente está aqui à disposição para te ouvir. Obrigadão, Saad. Legal. Sabe que o empreendedor, né, o mais compulsivo assim, já foi comprovado cientificamente, segundo o nosso mestre Alessandro Saad, que existe o gene do empreendedorismo, que é o famoso NR2B. E, inclusive, com testes da Universidade de Princeton University. E a gente vê claramente que você deve ter esse gene fortíssimo na veia. Inclusive, a gente anda pegando umas pessoas boas, bem ricas nesse gene, né? Então, Igla, eu queria muito agradecer o seu tempo, agradecer a sua participação aqui no nosso podcast, a inspiração, a sua história empreendedora, desde que você era pequenininho. Não faz muito tempo, né? 14 anos você tinha ontem, dá para perceber, né? Por esse rostinho diferente. Chegou nos 18 hoje, você vê que ele é o único na tela que não tem fios brancos, né? Tem uma penquinha aqui, né? E aí eu queria, assim, né, te deixar à vontade, assim, se você quiser deixar alguma dica para quem está ouvindo, por um jovem que se interessa por tecnologia, alguma dica, alguma inspiração, um convite para conhecer a Digital Innovation One, enfim, o microfone é seu. Show de bola, Luiz, obrigado, assim, de coração, obrigado, Saad, obrigado, Roque. Assim, o trabalho que vocês fazem é incrível. Assim, se eu tivesse essas inspirações, e principalmente acesso aos empreendedoras compulsivas, aí acesso a todo esse conteúdo, assim, na minha jornada, quando eu comecei, ou mesmo
quando você vai amadurecer, poxa, tinha me ajudado demais, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, é realmente incrível. Queria mandar aí um grande abraço também a todos os empreendedores e empreendedoras compulsivos, continuem aqui, assim, essa troca é incrível. E do mais, eu acho que é cerque-se de pessoas boas. A gente fala sobre isso, assim, tenha sempre um ciclo de amizades que sempre está fazendo coisas legais, gere valor para esse ciclo de amizade, tente só não consumir, a gente está sempre preocupado em fazer um networking de qualidade, mas é importante você gerar muito valor também para essa rede. Eu acho que isso vai te gerar boas ideias, tenha amigos com certeza que te ajude aí no momento que você está triste, que vai falar, não, legal, levanta, olha aqui, ó, olha o caminho A, caminho B. Eu acho que na minha jornada, a gente nunca faz nada sozinho. Então, o meu aprendizado aqui gere valor para as pessoas, independente aonde que você faça, quando você passe, faça amigos, e sem dúvida nenhuma você vai estar cercado e faça o bem, né? Acho que essa questão que o Rock falou aí também do propósito, assim, faça o bem. Você faz o bem, o mundo conspira a seu favor. Eu falo muito aqui para o time, para o nosso time sempre, poxa, todo mundo manda muita mensagem para mim, LinkedIn, poxa, obrigado, vocês estão fazendo gratuito, a gente ia ter que pagar, vocês estão tendo acesso, transformando vida, a gente já teve motorista de Uber, atendente de pizzaria, muita gente bacana que foi contratado, só que eu falo para vocês que, assim, eu me sinto muito mais ajudado do que eu ajudo as pessoas. Então, eu acho que esse sentimento é uma coisa legal, realmente faça o bem e gere valor para a sua rede aí, faça bons amigos na jornada. Legal, maravilhosa mensagem final. É isso aí, eu ouvi, né, aquela coisa que dizem muito, baseado nisso que você falou, né, Igla? Duas coisas que são bem interessantes que eu já ouvi de grandes líderes primeiro, tente ser o mais burro à mesa, porque você sempre aprende com os mais espertos, e cerque-se sempre de pessoas interessantes. Veja eu aqui com o Rock, com o Alessandro, porque você é a média das 5 pessoas mais próximas a você, né? Então, é bem isso. É bem isso. Bom, é isso aí. Estamos encerrando, então, mais um episódio do podcast Compulsivos, nessa segunda temporada que se chama Empreendedores que Transformam. Hoje conversamos aqui com o Igla Generoso, que é cofundador e atual CEO da Digital Innovation One. Igla, mais uma vez, muito obrigado. Rock, obrigado. Ale, obrigado. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.